todos com a paz do Senhor. Isso mesmo, saudá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz. Nós sabemos que nosso Deus ele é maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E estamos aqui mais uma vez reunidos para estar louvando e adorando a Deus. Deus ele é tremendo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e fazer-nos entender a palavra dele. Hoje é o segundo capítulo, é o segundo livro de Reis, capítulo 6, que vamos estar lendo. Não há... vamos ver em que lugar que está acontecendo, né? Vai entrando aí, né? A gente vai entrando aí, vai entrando. E ontem nós lemos o capítulo 5. No capítulo 5, uma menina anônima, ela foi uma heroína. Ela foi usada por Deus para falar que havia um profeta em Israel chamado Eliseu que curou o prazer. Eu não sei falar seu nome não, tá? Não sei falar seu nome não. E aí, essa menina foi usada por Deus. Que eu possa ser usado por Deus, que você possa ser usado por Deus. Irani Felipe que está entrando aí agora, essa turma que está entrando aí agora. Porque ontem foi a cura de Naamã. Aqui nessa Bíblia está escrito Naamã, mas tem Bíblia que está escrito Naamã. E depois Naamã queria recompensá-lo e ele não aceitou, mas Geazi, a ganância de Geazi fez ele correr atrás, né, Elza Rodrigues, correr atrás e pedir pedir a oferta. E Eliseu não gostou dessa situação e falou com ele que não era para ter feito isso. E ele falou que ele ia ter a mesma doença que Naamã tinha e ele teve, né? Aí, gente, partindo para o capítulo 6, Eliseu aqui, ele faz o machado boiar, o exército dos sírios é derrotado, Eliseu e a fome em Samaria. São 4 episódios que acontecem aqui, né? Porque havia escola de profeta naquela época. Eu quero falar com vocês que às vezes a pessoa fala assim, o pessoal não aprendia sozinho. Não aprendia, Eliseu ensinava. E eles estavam achando, né? Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles pediram, essa palavra assim: o lugar onde nós moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o rio Jordão. Olha, gente, quantas coisas acontecem no Rio Jordão, né? Naamã foi curado no Rio Jordão. Houve a abertura do Rio Jordão para Josué passar com o povo. E agora eles foram lá no Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores e com ela construir uma casa para eles morar. E aí Eliseu falou assim, pode ir, fica aí comigo, gente. Cícero, fica aí comigo, compartilha. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou e eles saíram junto. Um líder anda junto com os seus liderados. Tem a mesma visão e ele foi. E quando eles chegaram ao Jordão, eles começaram a trabalhar. Um deles estava cortando a árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu dentro da água do Rio Jordão. E aí ele falou assim, meu Deus, esse machado é emprestado, e agora o que eu vou fazer? Quando a gente pega alguma coisa emprestada e a gente perde, a gente fica apavorado, né, gente? Eu já peguei coisa emprestada e a gente quer cuidar mais do que as próprias coisas da gente. Eu prefiro comprar do que pedir emprestado. E aí ele falou assim, eu perdi. E aí Eliseu falou assim, me mostra o lugar que ele caiu. Aí o homem mostrou o lugar, então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. E Eliseu falou, pega-o, e mandou ele pegar. E o homem esticou o braço e o pegou. Olha o milagre aí, gente. Fazer um machado de ferro, um machado de ferro boiar
Nossa, é assim, é tremendo. E eu quero falar com vocês uma coisa. Nós temos que estar acima do pecado, nós temos que estar no mundo espiritual, nós temos que andar espiritualmente num mundo tão pecaminoso. E depois, gente, aqui mostra o outro contexto desse capítulo 6, que aqui mostra o exército dos sírios que é derrotado. O rei da Síria estava em guerra contra os israelitas e ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel avisando-lhes que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondido para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e perguntou: qual de vocês está me entregando para o rei de Israel? Qual de vocês é espia? E um deles respondeu: nenhum de nós, rei. É o profeta Eliseu que conta tudo para o rei de Israel. Ele fala o que está dentro do seu quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Gente, prender Eliseu não adiantava nada, porque Deus revelava, Deus fala por revelação. Até hoje Deus fala por revelação. A palavra de Deus está sendo revelada ao seu coração nesse momento. Receba em nome de Jesus. Contaram que aí ele falou, o rei da Síria queria prender Eliseu, e Eliseu estava em um lugar chamado Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias, né? E com seus cavalos e carros e guerras, cercando a cidade. Entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu falou: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não tenha medo. Ele falou assim: eis que o que está com você é mais numeroso do que esses problemas que você está passando agora. Eu não sei se você está com um pensamento ruim, se você está decepcionado, se você está triste, mas eu quero falar com você que aquele que está com você é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer depressão, em nome de Jesus. Então ele orou assim: ó Senhor, abre os olhos do meu empregado, deixa que ele veja. Porque o empregado dele não estava tendo uma visão. Eliseu pediu para ele ter uma visão espiritual. A nossa fé nos faz ter uma visão espiritual. Aí Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos do meu empregado, deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Gente, não, olha que visão. Olha para vocês verem. Aquele que está comigo é maior do que aqueles que estão contra mim. E quando Eliseu orou, o empregado dele ele viu o morro coberto de cavalos e carros de fogo. Gente, existem anjos ao redor. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Creia, somente creia, e um milagre vai acontecer na sua vida. E Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é o que vocês estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que está procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Tem gente que fala Samaria, né? E aí Eliane Vieira, Deus abençoe, Abimael, gritou até a cidade de Samaria. Logo eles entraram na cidade. Eliseu orou assim: ó Senhor, ele era um servo. Eliseu era um grande profeta de Deus.
ele recebeu a unção dobrada, ele era o sucessor de Elias, e ele falou: ó Senhor, abre os olhos deles e deixe que eles vejam. Gente, nesse momento eu peço que o Senhor abra os seus olhos e que você veja o poder de Deus na sua vida. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Olha que Deus maravilhoso. E quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Porque o rei, ele obedecia o profeta. O rei que obedecia o profeta de Deus, ele era abençoado. Aí o Eliseu falou: não, de jeito nenhum. Respondeu ele: por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros de guerra? Então estava falando ali que eles eram prisioneiros de guerra. Dê de comer e de beber a estes que aqui estão e voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel, porque eles ficaram morrendo de medo. Gente, nós temos que ter temor de tocar em um ungido de Deus. Os sírios ficaram morrendo de medo, porque Deus colocou todos os soldados sírios cegos. E daí em diante eles não mexeram mais com o povo de Israel. Mas houve uma grande fome em Samaria. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou Samaria. Aí ele voltou, né, depois de alguns anos depois, né? Por causa disso, a falta de alimento naquela cidade foi muito grande. O pessoal começou a passar fome em Israel. E aí, por causa disso, a falta de alimento naquela cidade era tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. Já pensou? Uma cabeça de jumento? Sabe que eles comiam jumento agora? Tô contando. Eu tô no 2 Reis, capítulo 6. 200 gramas de esterco de pombo custavam 5 barras de prata. Deve ser para plantar, né, gente? O esterco é o que nós usamos aqui para plantar, é bom para colocar na plantação, é esterco de cavalo, né? Que é bom. Lá eles usavam de pombo. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, aquela grande fome, quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude! Me ajude! Deus é contigo. Isso, glória a Deus. Ó rei, me ajude. Pode pedir para o Senhor. Ó Deus, me ajude, né? Aqui ela está pedindo para o rei, a mulher. E ele respondeu: se o Senhor, Deus, não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema. Meu, gente, não importa eu falar com vocês. Não, igual hoje, nós perdemos. Eu gostava muito dele, eu achava ele um cara muito inteligente, sabe? E eu, assim, pelas entrevistas, ele era ateu e parece que ele converteu ao cristianismo, né? Que é o Jô Soares. E nenhum ser humano é maior do que Deus. Meu coração dói quando eu vejo alguém falando de Deus. Ele é o princípio da vida. Aqui esse rei está falando: se Deus não te ajudar, quem sou eu para ajudar? Mas me conta o seu problema. Esta mulher respondeu: olha bem, gente, a fome estava. Fome é terrível. As pessoas que passam fome, elas amam comprar as coisas em abundância. Quem pode comprar? O meu esposo, ele ama comprar as coisas e espalhar na mesa, porque ele viveu dias de fome. E aí, então ele morou 10 anos na rua e tudo, e ele passou por esse período de fome. Aqui, essa mulher, aí a mulher pediu ajuda para o rei: me ajuda, rei. Ele falou assim: ó, se Deus não puder ajudar, eu não vou ajudar, mas me conta o que está acontecendo. Olha para vocês verem. Essa mulher falou assim: minha amiga, essa minha colega aqui, nós combinamos o seguinte: a fome era tão grande em Israel, porque Israel estava cercada pelos sírios,
Gente, elas combinaram. Hoje nós vamos comer o meu filho, amanhã nós comemos o seu. Aí ela falou assim, ó, outro dia eu disse, vamos comer seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Olha para você, comer o menino, comer o aí. Então, nós cozinhamos o meu filho e comemos. Agora que chegou a vez dela cozinhar o filho dela, olha o absurdo, gente. E chegou a hora de comer o filho dela, ela escondeu. Gente, olha para você ver, a fome era tão gritante em Israel que elas comeram o filho um da outra, elas combinaram. Gente, já teve lugar aí que as pessoas ficaram perdidas e, e acontece que elas comeram carne humana. Existem tribos que ainda comem carne humana, né? Mas aqui o rei ficou. Ela falou assim: ó, rei, ontem nós combinamos de comer comer o meu filho, nós comemos e hoje ela escondeu o filho dela. Quando o rei ouviu essa história, o rei, meu filho, o rei, ao ouvir essa mulher contando isso, o rei rasgou as suas roupas, porque a pessoa quando sente tristeza, naquela época, né, sentia tristeza, ou estava em pecado, eles rasgavam as roupas. O rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. Quando o rei ouviu aquilo, ele ficou desgostoso. É igual o que arrasou o nosso coração no Brasil essa semana foi essa morte horrorosa dessa menina de 10 anos que foi estrangulada e estrupada, gente. Né? Ela saiu para comprar pão. Então, isso aqui, olha, quando o rei viu que as duas comeram o filho uma da outra e depois a outra escondeu para não comer, é uma coisa triste. Triste, né? Aí, o rei rasgou, ficou desgostoso, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. O pano grosseiro era para pedir, né? E o rei gritou que Deus. E o rei ficou tão transtornado de saber que a mulher tinha comido o seu próprio filho e estava querendo comer o filho da outra, né? Aí o rei falou: que Deus me mate. O rei gritou: que Deus me mate antes que o dia acabe. Se eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Enquanto isso, Eliseu tinha culpa, gente. Eliseu tinha culpa. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns chefes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos chefes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós? Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse coisa alguma? Alguma coisa? Então ele jogou a culpa daquela fome em Samaria em Eliseu. Muitas vezes as pessoas gostam de jogar a culpa das coisas que acontecem. Quando aconteceu o negócio da Covid, né? Eles ficaram falando assim: manda os crentes orar, eles não curam, o Deus deles não cura, debochando. Né? Aqui então Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata, porque só para comprar uma cabeça de burro era 80 pratas. Aí Eliseu profetizou. E o ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. O ajudante do rei duvidou. E Eliseu respondeu: com seus próprios olhos você não vai ver isso acontecer. Você não vai ver isso acontecer, porque você vai morrer antes, porque com certeza vai acontecer. Eliseu era um homem de fé e ele cria no que ia acontecer. Ele anunciou que a fome ia acabar. Em nome do Senhor Jesus, vamos continuar acreditando. Mesmo que o mundo esteja desabando em cima da gente, não vamos perder a fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deixe seu comentário aí, em nome de Jesus.